Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor abunde entre nós nesta manhã. Vamos dar início ao nosso tempo de louvor e adoração ao nosso Deus, rendendo graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, através de nós. O salmista, no Salmo 85, o salmista diz assim: Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para com a Tua terra. Fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do Teu povo e não olhastes para as suas maldades. Acalmastes todo o Teu furor e deixastes de lado o fogo da Tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o Teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a Tua ira nunca vai acabar? Dá-nos força novamente, e assim o Teu povo se alegrará por causa de Ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o Teu amor, e dá-nos a Tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo para nós, o Seu povo, para nós, os que somos fiéis. Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para Ele. Volta para nós, é a oração do salmista. Olha para nós e nos abençoa mais uma vez. Queridos, que nós possamos nesta manhã voltar o nosso coração e a nossa vida inteiramente para o Senhor. Dedicar esse tempo que nós estamos reunidos para exaltar o Deus da nossa vida, declarando que o Senhor é bom, declarando que a bondade do Senhor é maravilhosa e que Ele olha para nós com misericórdia, como disse o salmista, e nos abençoa. Vamos curvar nossas cabeças, ter um tempo de oração, pedindo ao Senhor que esteja entre nós, que fale ao nosso coração, que nos conduza, que Ele receba o nosso louvor, que Ele receba o nosso culto nesta manhã. Tudo que fazemos e preparamos aqui não é para entreter as nossas mentes, os nossos mas para glorificar, exaltar o nome do nosso Senhor. Queremos render graças, queremos derramar o nosso coração diante daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, te agradecemos, ó Deus, pela alegria de estarmos mais uma vez reunidos na Tua casa para Te adorar, para Te louvar. E Deus, nós pedimos que nesse tempo, Pai, que estamos aqui reunidos, ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, queremos, ó Deus bendito, nos render aos Teus pés, queremos, Pai bendito, ofertar ao Senhor, ó Deus, a nossa vida, o nosso coração, o nosso intelecto, ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir nesse tempo, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja entre nós, que Ele fale, ó Deus bendito, a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor reine, que o Senhor habite entre nós, e que o Senhor, Deus, receba o nosso culto, a nossa adoração nesta manhã, Pai. Pai, ser exaltado através de cada ato, Pai, através de cada acontecimento deste culto, Pai, que o Senhor seja glorificado. Queremos render ao Senhor toda a nossa adoração. Por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor esteja entre nós, que o Senhor habite nesse lugar, que o Senhor habite, ó Deus, em cada coração. Recebe, Pai, queremos Te louvar. Habita, Senhor, entre nós, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, pedimos a Tua bênção e a Tua presença entre nós, em nome de Jesus.
Amém. 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 Queridos irmãos e irmãs, como é bom podermos louvar ao Senhor, exaltar o Deus da nossa vida. E nós queremos fazer isso, nós queremos render ao Senhor o nosso louvor com canções, exaltando o Senhor com a nossa voz, com as nossas alegrias, com tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que Deus tem nos dado. Enquanto o grupo de louvor se prepara aqui, como nós refletimos no domingo passado, vamos colocar diante do Senhor, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Curve sua cabeça mais um tempo, nos preparando para o louvor. Confessemos ao Senhor que somos falhos, que somos pecadores. Que o Senhor venha e olhe para nós com misericórdia e receba a nossa adoração nesta manhã. Deus, nós nos achegamos diante de Ti para Te adorar, Pai, para Te exaltar. E, Pai, nos achegamos diante do Senhor com o coração preocupado, triste, envergonhado, Deus, por causa da nossa maldade, por causa do nosso pecado. Ó Deus, pecado que muitas vezes até tentamos maquiar, Senhor, mas diante da Tua presença não há esconderijo, Senhor. Queremos pedir que o Senhor olhe para nós com misericórdia, que o Senhor nos purifique a semelhança do que experimentou Isaías, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, toque os nossos lábios, mentes e coração com a brasa do altar, Pai, e assim sejamos livres de toda culpa, para que juntos possamos Te adorar, exaltar e glorificar o Teu nome. Habita entre nós, Senhor, nesta manhã e perdoa os nossos pecados. Recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém. Perdoados, irmãos e irmãs, vamos louvar ao Senhor nosso Deus com toda a nossa alegria. Eu sei que o tempo está frio, mas vamos aquecer o nosso coração louvando ao Senhor. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor que esteja em nosso coração. Vamos suplicar a presença do Senhor nesta manhã, pedindo que Ele venha soprar sobre nós o sopro de vida, o sopro de ânimo, de restauração, de unção, que Ele realmente possa estar presente em nosso meio. A canção diz que nós estamos aqui reunidos num ajuntamento de pessoas, né? Ajuntamento de pecadores, como acabamos de orar, mas que creem nesse Jesus que se sacrificou para que pudéssemos estar aqui unidos por Ele, porque o elo que nos une neste lugar é o sangue de Jesus, e o nosso coração não pode ter outra resposta senão adorar e reverenciar esse Deus, glorificar esse Deus. Muitas vezes não entendemos o valor do perdão que o Senhor nos dá. Se soubéssemos, né? Eu ouvi essa semana o quão feio é o pecado para o Senhor, o quanto o desagrada. Talvez tivéssemos uma gratidão maior ainda pelo perdão que Ele nos dá, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma manhã, mais um dia, e poder falar com aquele que é Criador de todas as coisas, que sabe o que está no profundo do nosso coração, e Ele nos permite dizer palavras que são incompletas em si mesmas, que o próprio Espírito precisa nos ajudar e transformar o nosso louvor. É muito amor realmente do Senhor por nós, e Ele merece que mesmo de forma imperfeita nós possamos devolver em adoração, em tentativa de não errar de novo, de não cometer o mesmo pecado novamente, porque sabemos que vamos errar, de realmente neste momento dedicarmos toda a nossa atenção, todo o nosso coração, toda a nossa força, a nossa energia, nossos braços, nossas cordas vocais, nosso corpo em adoração ao Senhor. Vou convidá-los a ficar de pé, aqueles que puderem, e estamos realmente suplicando a presença do Senhor e declarando a nossa adoração a Ele, exclusivamente a Ele.
Louvado seja o nosso Senhor. Nós temos lido o texto de Isaías no capítulo 6, que fala sobre essa liturgia do culto e que se foi declarado que o Senhor é santo, Ele é santo, a glória enche toda a terra. E teremos essa oportunidade agora de declarar que o nosso Deus é santo e receber e perceber sua glória enchendo este templo, o nosso coração e as nossas vidas. bom que isso é uma promessa, que louvaremos o nome do Senhor para sempre, quando Ele nos levar para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isso não acontece, que a fé possa dar frutos em nosso coração. Né? A palavra do Senhor fala que ela não precisa ser grande, ela precisa existir e ser poderosa.
né? A fé já foi colocada em nós. Pela fé, nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Então, nós já temos. Precisamos colocar em prática e seguir com fé diante dos nossos problemas, diante do nosso dia a dia, porque o Senhor já tem a vitória para cada um de nós. Asas de águia. Foi Deus que nos transformou, né? Que não sejamos nós como os demais que não conhecem o Senhor e se prostram e se lamentam. Vamos trabalhar essa fé, né? Eu tenho trabalhado isso no meu coração. Deus já prometeu, Ele não é homem para que minta. Ele vai cumprir a sua palavra, porque Ele não muda. Nós teremos a oportunidade agora de oferecer ao Senhor nossos dízimos e ofertas, agradecendo pelas bênçãos que Ele já nos deu. E com esse espírito de gratidão, nós vamos entoar o próximo cântico. Se você também veio preparado para ofertar, fique à vontade. E aproveite para passar na sua mente. Uma dos recursos que nós temos para o momento de desespero é agradecer a Deus o que Ele já fez. Porque é o mesmo Deus que fez, fará novamente. Então, agora aproveite para trazer à memória tudo que o Senhor já fez por você.
obrigada. Nós somos seres realmente pequenos e muitas vezes duvidamos do Teu poder, do Teu amor, da Tua graça, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai, porque sabemos, Senhor, quando relembramos quanto o Senhor já fez por nós, ó Deus, além do milagre, da salvação, do dom da fé, dessa graça que não conseguimos explicar, ó Deus, de sabermos que viveremos eternamente com o Senhor. No nosso dia a dia percebemos a Tua mão poderosa abençoando a cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Dá-nos um coração grato, porque isso vai nos ajudar a vencer, a confiar que o mesmo Deus continua ajudando, um Deus eterno, poderoso, que tem todo o conhecimento, ó Deus, que sabe tudo o que vai acontecer, todas as consequências, tudo está nas Tuas mãos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti. Abençoa, Senhor, a obra das nossas mãos, ó Pai. Corrige os nossos passos. Abençoa, ó Deus, tudo que foi trazido aqui à frente, ó Deus, para ofertar ao Senhor. Todas os dons, os talentos, as mãos, ó Deus, que foram colocadas no Teu altar nesta manhã, ó Deus. Faz-nos multiplicar, ó Deus, o Teu amor, a Tua graça, que possamos alcançar a muito, Senhor, e contarmos mais e mais bênçãos uns aos outros, e reunidos neste lugar, possamos glorificar o Seu nome, ó Deus, pela Tua grandeza, pela Tua bondade, na vida de cada um dos irmãos, ó Deus. Nos lembre, ó Deus, de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor está nos levando, para que não nos percamos pelo caminho, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Enquanto o pastor vem à frente, eu gostaria apenas de convidar os irmãos para no próximo domingo, neste momento de ofertório, termos um tempo especial para missões. A classe Pequena Luz está aprendendo, através do livro de Atos, que o nosso papel como cristãos é transmitir as boas novas do Evangelho. E uma dessas formas é a contribuição para aqueles que já foram, ao campo missionário. E nós vamos fazer, no próximo domingo, um levantamento de ofertas específicos para a missionária Jandira, que se corresponde com a nossa diaconisa Daniele, e tem um trabalho na aldeia indígena. Então, nós, como classe, faremos isso e gostaríamos de convidar os irmãos também. Então, no momento de ofertório do próximo domingo, nós colocaremos aqui um cofrinho diferente, que vai ser para esse propósito. Nós vamos encaminhar para a diaconisa, para que ela faça uso de acordo com as solicitações da missionária. Então, os irmãos possam estar se preparando para este tempo, e nós vamos aprender que também contribuímos orando e indo. As crianças que ainda não podem, elas falam com os familiares e oram. Então, nós temos aí vários caminhos para não deixarmos que a palavra do Senhor fique frutificando apenas em nós, mas que a semente seja lançada para outros conhecerem o nosso Salvador. Amém. Oi. Queridos, depois desse momento maravilhoso de louvor, vamos fazer a leitura responsiva. Está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos do 3 ao 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do 3 ao 14. Vou chamar aqui o nosso irmão Edinaldo para fazer essa leitura. Efésios, capítulo 1, versículo do 3 ao 14. Nós vamos ler os versículos pares, que estão em azul aí, no boletim. Leitura responsiva do Novo Testamento, Efésios 1, de 3 a 14. Agradeçamos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Da criação. Sermos dele, por meio da
nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do nosso amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus! Que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Amém. Amém. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia mais uma vez no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Texto que nós estamos refletindo nesse mês. Enquanto você acha o texto do profeta Isaías, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil foi a primeira igreja no Brasil, igreja reformada no Brasil, a ordenar mulheres, né? E foram as diaconisas, lá em 1937, né? E mais tarde, bem mais tarde, em 1999, passou a ordenar mulheres a todos os ministérios da igreja, ofícios da igreja, né? Incluindo aí o presbiterato e o pastorado. Atos 6, do 1 ao 8, diz assim a palavra. Até o final do mês vocês vão estar com esse texto decorado. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim! Estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou até mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que essa brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar?
quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por este tempo, ó Deus precioso, podemos nos reunir como povo para te adorar, pela vida, Deus, de cada um dos irmãos e irmãs que conseguem, ó Deus, chegar aqui para juntos, ó Deus, render ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. E te louvamos pela tua palavra, ó Deus, que podemos ler e refletir. Te pedimos, ó Deus, que nesta manhã, ó Deus, o Senhor fale ao coração de cada um de nós. Que possamos ouvir o teu querer, que possamos ouvir, ó Pai querido, a tua vontade para cada um de nós nesta manhã. Fica conosco, Jesus, e fala ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo tenha livre acesso, que ele quebre as cadeias e que possamos ouvir, Pai, o que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós começamos domingo passado uma série de reflexões sobre o profeta Isaías e especificamente sobre esse encontro, né? Essa visão do profeta Isaías com o Senhor Todo-Poderoso, essa visão que ele tem, onde ele contempla o céu, o trono de Deus, e o que acontece a partir daí. E nós estamos pensando sobre isso para pensar na nossa vida como igreja. Nós falamos esses dias, e minha Bíblia estava toda rabiscada de uma mensagem que eu preguei aqui, já preguei 2 ou 3 vezes essa mensagem aqui, falando do profeta Isaías, e esse texto do profeta Isaías como inspiração para o nosso culto. Esse texto é o resumo da nossa liturgia. Se você pegar a nossa liturgia, todos os itens da liturgia estão aí nesse texto. Anotei na Bíblia da Lidiane, ela está dizendo que eu anotei na Bíblia dela. Às vezes era igual a que eu uso, anota na que eu estiver lendo. Então, nós usamos e fazemos isso para pensar na nossa liturgia, no encontro. Para mim esse é um dos belos momentos de encontro com Deus, né? Que o profeta tem aquela visão e a reação do profeta, para mim, expressa esse sentimento que deve permear o nosso coração quando nós nos achegamos e nos colocamos diante do Todo-Poderoso. Nós falamos domingo sobre o sentimento que vem ao coração do profeta, porque o culto não é apenas isso que nós fazemos aqui. Isso é maravilhoso, isso é ótimo, e por isso nós fazemos isso domingo após domingo. Mas o culto não é somente isso. Tudo que nós vivemos aqui, nós precisamos levar para o nosso dia a dia e colocar em prática no nosso dia a dia. Senão será apenas um momento religioso, será apenas um momento de êxtase religioso, ou de rito religioso. Quando na verdade, irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos convida a levar tudo que nós vivemos no encontro de culto para a vida. E aí está a diferença, aí está o testemunho, quando nós externamos toda a beleza que vivemos aqui, fora daqui, no ambiente hostil, no ambiente adverso. A primeira mensagem que nós falamos domingo passado foi desse sentimento que veio no coração do profeta quando ele viu o Senhor. E o profeta faz questão de dizer o que ele sentiu no coração. E nós falamos sobre isso domingo passado. Ai de mim, estou perdido, os meus olhos viram o rei, e eu sou impuro e moro no meio de um povo que também é impuro. O profeta viu o rei e ele se reconheceu, e ele reconheceu o pecado do seu povo, e ele disse, estou perdido. Falamos sobre isso domingo passado. Quem não assistiu pode voltar lá no YouTube, está lá a gravação da mensagem do domingo passado. Depois dessa experiência,
a Bíblia diz, e no texto nós lemos, que um anjo pegou uma brasa, um serafim, né, pegou uma brasa do altar e tocou os lábios do profeta. Essa é uma ilustração que a gente lê às vezes e passa, né, porque principalmente em virtude da influência pentecostal, que fala muito de fogo, que fala muito disso e daquilo, nós esquecemos o que significa essa experiência. Eu não sei se você, e eu lembro quando eu falei aqui, há muito tempo, eu não sei se foi na escola dominical, se foi na mensagem, há muito tempo atrás, do que é ser tocado pelo fogo. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu devia ter o tamanho da Eduarda, mais ou menos, ou do Noah, quando eu gostava de brincar com fogo. Criança do interior, né? Não tinha videogame, não tinha... Então ia brincar com o que tinha, e tinha fogo para brincar. E eu gostava de queimar um plástico, eu lembro bem que tinha um saco de arroz que é mais grosso. Eu gostava de queimar o plástico do saco de arroz especificamente, e ficar vendo aqueles pinguinhos de fogo caindo. Só que, como toda criança, perde a noção do espaço. E um daqueles pinguinhos caiu no meu pé direito. Só que o plástico, quando ele cai, ele não apaga o fogo, ele fica queimando. Né? E ficou queimando, assando, né, aquela gotinha no meu pé, no meio do meu pé direito. Eu tenho essa marca, parece até o cravo de Jesus, né? Mas não foi o cravo de Jesus, não. Foi a gota de fogo que caiu no meu pé. Tem essa marca até hoje no meu pé direito. Não é uma experiência gostosa. É gostoso ver o fogo, mas não é uma experiência gostosa sentir o fogo tocar a pele. Foi essa experiência que o profeta teve. A gente ouve muito falar de fogo e eu fico às vezes impressionado com as canções que a gente canta, né? Que fogo disso, fogo daquilo, quer entrar aonde tem fogo, né? 500 graus aqui, 1000 graus acolá, né? Nós não aguentamos 50 graus no Rio de Janeiro. Imagina 500 em algum lugar. Essa experiência não é uma experiência gostosa, prazerosa. Não é. No entanto, é uma experiência necessária. E eu quero que você reflita sobre isso. Por isso eu queria falar hoje, a partir do que o profeta Isaías falou, que nós refletimos no domingo passado, eu queria falar hoje sobre esse árduo e longo processo de purificação. Eu poderia dizer árduo, longo e doloroso processo de purificação. E doloroso. Porque, diferente do que pintam no movimento gospel dos nossos dias, servir a Cristo não é participar de grandes eventos. Servir a Cristo é um processo árduo e difícil. E depois desse reconhecimento de quem nós somos, nós começamos e precisamos, a vida cristã passa daí, né? Que é viver, ter essa experiência de transformação. Quem eu era e quem Deus quer que eu seja. E eu me coloco agora neste caminho, passando pelos processos de Deus, que são processos árduos, difíceis, assim como o fogo. Assim como o fogo. O encontro com Deus, queridos irmãos e irmãs, precisa nos levar a essa experiência de transformação. Essa difícil experiência de transformação. Porque às vezes nós ficamos impressionados, e o profeta Isaías tinha tudo. Imagina você ter uma visão, a visão do trono de Deus, a visão de anjos voando, né? Dá até para cantar aquela música famosa de algum tempo atrás, né? Tem anjos voando e as pessoas gostam disso, anjos voando, subindo, descendo, tá ali, tá acolá. O profeta Isaías viu tudo isso. Mas o sentimento que ele teve no coração, ele diz, eu estou perdido. E aí ele passa pela experiência de Deus, de purificação. Eu quero fazer um contraponto desse impacto de estar diante de Deus, com o impacto de algumas pessoas que estiveram diante de Jesus. 2 grupos, um grupo de leprosos,
que Jesus encontrou pelo caminho, e eles foram curados, 10 foram curados, tiveram a melhor e a maior experiência espiritual do mundo. A cura para uma enfermidade naquela época incurável, naquela época que segregava, naquela época que apartava de tudo e de todos. Eles tiveram a melhor experiência espiritual, da cura física e do poder retornar à cidade, podendo testemunhar: aquele homem de Nazaré me curou. Mas apenas um desses voltou. Daquela multidão de 10, apenas um voltou agradecendo a Deus. Os outros 10 seguiram a vida. O impacto do milagre na vida dos outros 10, dos outros 9, não fez diferença alguma. Apenas um voltou para agradecer. Está diante de Jesus e nós cantamos isso, e, irmãos, como é maravilhoso quando a gente canta e a gente consegue se colocar diante da presença do Senhor Todo-Poderoso. É maravilhoso. Mas para alguns é apenas um espetáculo da fé. É o show da fé. É o show da fé. Queria pensar com vocês sobre o outro grupo, era o grupo dos fariseus. Eles sabiam de tudo. Eles sabiam todas as regras. Eles viram milagres de Jesus. Eles viram os feitos de Jesus. Mas o coração deles estava focado apenas em cumprir os ritos que eles achavam que deveriam cumprir. É o homem voltado para o seu próprio umbigo. É a experiência minha a partir de mim mesmo, que está em alta nos nossos dias. Mas é o que eu sinto. O que importa é o que eu quero, é o que eu desejo. Não o que Deus quer. Não o que Jesus está falando. Queria pensar sobre três momentos do texto que lemos, ou 3 elementos do texto que lemos. Um deles é a brasa tirada do altar. Primeiro, não é qualquer brasa, né? A brasa tirada do altar está fazendo uma remissão direta à santidade de Deus, à santidade do altar. Não é brincadeira com as coisas de Deus, ou essa transformação que Deus queria executar no profeta, não era um processo de brincadeira, de hipocrisia superficial, não. A brasa foi tirada do altar, porque é no altar de Deus onde reside toda a santidade. Então, o processo não era um processo de brincadeira. Isso precisa nos fazer refletir, irmãos e irmãs, sobre essa ideia do altar. O que é o altar? O que é o altar? O que é o altar do Senhor, de onde sai essa brasa capaz de purificar o profeta? Precisamos pensar sobre isso, sobre como nós encaramos o altar. No templo do Antigo Testamento havia um lugar, havia o altar onde era oferecido os sacrifícios, e havia um lugar santo onde ninguém, absolutamente ninguém, a não ser o sacerdote, podia entrar. Não era brincadeira. A arca ninguém podia tocar, senão aqueles encarregados de manuseá-la. As coisas de Deus, irmãos e irmãs, não são brincadeiras. Não são brincadeiras. Eu não posso mudar a partir das minhas vontades e do meu querer, ou querer transformá-la, a minha vontade e o meu querer. E às vezes nós olhamos para a coisa de Deus, para as coisas de Deus, e queremos modificar, porque é o meu querer e é a minha vontade. Essa brasa retirada do altar, irmãos e irmãs, há uma série de significados, desde pureza. O fogo é esse elemento de pureza. Em outros momentos fala, assim como o fogo, né? Um dos textos da escola dominical de hoje, nós vamos estudar, fala sobre isso.
Assim como o ouro precisa passar pelo fogo, e quanto mais fogo ele leva, mais puro ele fica. Assim nós precisamos passar pelo fogo, esse processo de purificação. O altar é o lugar da crucificação do eu, da renúncia. Da renúncia, é onde eu entrego. Desde o Antigo Testamento é onde eu entrego. Onde eu entrego o meu sacrifício, onde eu entrego a minha oferta. É no altar do Senhor. É o lugar de transformação. Para nós hoje é o lugar onde nós ouvimos a Deus. E precisamos estar com os ouvidos atentos a isso. O altar, queridos irmãos e irmãs, não é a vontade humana, mas é esse lugar de santidade de Deus, de onde provém toda a transformação que nós precisamos. Toda a transformação que nós precisamos. Reconhecendo que o altar do Senhor é esse lugar onde habita a santidade, é dessa santidade que eu preciso beber, essa santidade que precisa tocar a minha vida. Tem um outro elemento que eu queria falar do texto, que é o toque nos lábios. Toque nos lábios. Irmãos, se tocar o pé com fogo é doloroso, imagina tocar os lábios. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela não porque ela tem o mesmo espírito que eu tinha de achar que fogo é uma coisa interessante. Está dizendo exatamente que é doloroso esse processo, que é árduo esse processo. O que Jesus chama, o que o Novo Testamento chama de batismo com fogo. O apóstolo diz, olha, tem uns que vocês não vão, nem todos vão experimentar e nem todos podem experimentar. O batismo com fogo é esse batismo árduo de transformação de Deus. Diferente do que diz o movimento pentecostal, batismo com fogo não é receber um dom espiritual específico. Batismo com fogo é estar disposto a ser transformado por Deus em todas as coisas. A unção do fogo. A unção que eu sou transformado todos os dias, me colocando a serviço, à disposição do Senhor, transformando e crucificando o meu eu. Esse é o toque nos lábios, o doloroso toque nos lábios. O batismo com fogo, vem fogo sobre nós para nos purificar. Diferente dos dons. Dons é uma outra questão. Absolutamente nada a ver com isso aqui. É um processo longo e árduo de purificação. Porque é uma volta ao querer de Deus. Quando Deus nos criou, Ele passeava com os seres humanos pelo jardim. Quando veio o pecado, nós nos afastamos de Deus. E Deus em Jesus nos une. E agora começa um processo, depois dessa união, começa um processo de reaproximação, de redescobrir o que Deus quer de nós. E nos colocar nesse caminho de santificação, de purificação, de transformação de Deus. De voltar ao querer de Deus, voltar àquele princípio de todas as coisas. E esse querer, irmãos e irmãs, não se faz apenas com belas canções, com belas apresentações, com belas idas aos domingos à igreja, com sacrifícios, seja em dinheiro, seja em bens, seja em louvor, em canções. Esse processo de transformação, eu digo que sequer é feito com júbilo. Porque é doloroso. Nós sabemos que precisamos passar, mas nos causa dor. E nós não gostamos, humanamente nós não gostamos de passar por dor. Muito menos esse processo de santificação acontece através de mantras, processos de êxtase espirituais, como nós ouvimos por aí. Não. O processo, o toque nos lábios, se dá através de sofrimento, de renúncia, de crucificação.
E essa mensagem, irmãos e irmãs, está fora de moda nos nossos dias. Não é a mensagem que ocupa os púlpitos. Não, falar sobre pecado, como nós falamos domingo passado, falar sobre renúncia, sobre entrega, sobre sofrimento, que para ser cristão precisa passar. Não, isso também está fora de moda. Eu quero ouvir algo que me alegre o coração. O toque nos lábios é doloroso. Mas o profeta Isaías passa por isso. E aí, terceiro destaque que eu queria fazer nesse texto, terceira observação que eu queria fazer nesse texto, é a vivência da experiência do perdão. Versículo 7, o profeta diz assim, narra assim: Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que essa brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o meu mensageiro? Então eu respondi: Aqui estou eu, envia-me a mim. Queridos irmãos e irmãs, experimentar, passar por essa genuína experiência do perdão, nos faz experimentar algo extraordinário, que é essa reaproximação com Deus. Reaproximação de Deus conosco. E esse Deus que se aproxima de nós, que nos chama, como nós lemos na carta aos Efésios, que nos chama, que nos escolhe, que nos chama ao relacionamento. Esse Deus diz: eu quero purificar você. Eu quero purificar você. Eu quero santificar você. Eu quero que você tenha essa experiência comigo. E se nós estivermos dispostos a experimentar isso que Deus quer fazer em nós, nós vamos experimentar a beleza que é ouvir do Senhor: as suas culpas estão tiradas e os seus pecados perdoados. Não precisaremos carregar mais o peso da culpa dos nossos pecados, porque Ele diz: olha, peçam perdão e eu vou perdoar. Escrevendo a epístola de João, ele diz: filhinhos, olha, temos um advogado e ele vai estar todos os dias pedindo por nós. A ação soberana do Senhor, ou a ação do Senhor soberano, nos faz experimentar esse perdão que vem dele. E aí Jesus, na oração, quando ele fala, ensina os seus discípulos a orar, ele diz: nós recebemos o perdão que vem dele. E quando nós nos deixamos passar por esse processo de transformação, de santificação, esse processo doloroso de brasas tocando os nossos lábios, nós também multiplicamos essa experiência com outros. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nos têm dívidas. Quando nós experimentamos a ação do Senhor tocando os nossos lábios, nós queremos também viver o perdão do Senhor. O perdão experimentado nos leva a uma vida de entrega. Uma vida de entrega. Porque a palavra do Senhor, depois de passar por esse processo, veja, a vida cristã em si não é contemplar o céu, o trono, com o Senhor assentado ali. Isso é maravilhoso. Isso nós fazemos. E quando eu venho para o culto, eu venho com isso na minha cabeça: Senhor, eu quero contemplar o Senhor, eu quero adorar ao Senhor, eu quero me colocar diante do Teu altar. Então, por vezes eu esqueço que eu estou no banco, eu estou diante do Senhor e eu vim adorar ao Senhor. Mas a vida cristã não é só isso. O desafio cristão não é só isso. Isso é maravilhoso.
Mas a vida cristã que acontece não apenas em cima na transfiguração, mas acontece na missão no dia a dia, nos leva a uma vida de entrega. Uma vida de entrega. E é essa mensagem que nós extraímos do versículo 8 do profeta Isaías. Porque a mensagem que ele ouve não é assim: quem é o homem mais abençoado do momento, quem é o homem que Deus quer derramar bênção, não é esse tipo de mensagem. A mensagem que o profeta Isaías ouve é: quem eu vou enviar? Com quem eu posso contar? É essa mensagem do profeta Isaías que o profeta Isaías ouve. Diante daquele grande cenário, como pode vir uma mensagem dessa? Podia vir algo extraordinário. Quem quer ser o homem mais rico, mais sábio, né? Quem quer ser abençoado, quem quer... Não. Com quem eu posso contar? Com quem eu posso contar? Isso nos ensina, irmãos e irmãs, que quem passa por esse processo de santificação, genuinamente, ele não está preocupado com o seu próprio umbigo. Ele não está preocupado apenas com os seus desejos e as suas vontades. Mas ele está disposto e querendo fazer a vontade de Deus, que nos chama a uma vida de entrega. Aquele que Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga, e venha. De fato, irmãos e irmãs, um perdoado não pensa só em si. Quem passou pela verdadeira experiência de purificação, de toque nos lábios, desse batismo com fogo que transforma e que purifica, não pensa só em si. O Senhor diz: quem eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? A resposta do profeta, a resposta que nós precisamos dar todos os dias. Aqui estou. Pode me enviar. Conta comigo. Estou junto. Como diz o carioca, já é. Estamos juntos. Vamos embora. Um perdoado, irmãos e irmãs, quem passa por essa experiência de perdão, por essa experiência espiritual, de se colocar diante do Senhor, de ver o Senhor, de sentir o Senhor, tocando, purificando os seus lábios, que coloca nesse caminho de purificação, ele diz: eu quero me colocar a serviço do Senhor, eu quero me colocar na missão do Senhor. Missão não é apenas um assunto que as crianças vão estudar na escola dominical, não, missão é algo que nós vivemos aqui, no nosso dia a dia, no serviço uns aos outros na comunidade, mas no serviço lá fora, no testemunho de Jesus, as pessoas que estão lá fora. De forma, irmãos e irmãs, que um perdoado não está preocupado apenas consigo mesmo, olhando para o seu umbigo. Não, eu quero ter outra experiência. Eu quero voltar aos santos dos santos e ver Jesus agora ali. Quero bater um papo com Ele e dedicar toda a vida e todos os esforços a ter essa experiência. Não. Novamente, assim como Jesus falou lá na transfiguração, agora você vai para esse povo. Esse mesmo povo que você disse que era pecador, que tinha lábios impuros. Com uma diferença. Apenas o profeta tinha passado pela experiência da brasa tocando nos lábios. O povo continuava o mesmo. Continuava o mesmo. O profeta tinha a responsabilidade de falar essa experiência ao povo. Se você continuar lendo o capítulo 6, vai dizendo: olha, os ouvidos deles vão estar endurecidos. Eles não vão te ouvir. Depois você continua a leitura do capítulo 6. Queridos irmãos e irmãs, o altar do Senhor precisa ser o nosso segundo lar, ou primeiro lar. O processo de santificação inclui lágrimas, dor, renúncia, entrega. Mas quando nós experimentamos esse processo, nos deixamos ser tocados por Deus, nós não nos permitimos ser enclausurados no nosso próprio eu e nas nossas próprias vontades ou nas nossas próprias experiências espirituais. Nós nos colocamos a serviço da missão.
Na Idade Média, principalmente, surgiu uma ideia entre os cristãos daquele tempo que servir a Deus, a melhor forma de servir a Deus era se ausentando do mundo, se ausentando do meio do povo pecador. Aí começaram a surgir mosteiros, começaram a surgir clausuras, para que o povo vivesse ali, em santidade absoluta. Não encontramos isso nas Escrituras. O desejo de Deus é que a gente tenha essa experiência de santidade, de purificação, no meio de pecadores, conduzindo pecadores à mesma experiência que um dia nós tivemos. Queridos irmãos e irmãs, experiência com Deus, que não se transforma em serviço verdadeiro, mas que é apenas usada para egoísmo, para satisfazer o próprio eu, pode ser qualquer experiência, menos a experiência de batismo com fogo, descrita em Isaías capítulo 6. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça olhar para o altar e buscar experimentar todos os dias dessa santidade que emana de lá. Que a brasa do altar do Senhor possa tocar os nossos lábios diariamente. E nós possamos dizer, sim, Senhor, eu estou aqui, eu estou disposto a fazer a tua vontade. Curva sua cabeça, vamos ter um tempo de oração. Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo. Te agradecemos pela alegria, Pai, que temos de estar reunidos aqui para te adorar, de ler a tua palavra, refletir sobre a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, Pai, possa guardar em nosso coração, que o teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus, a guardar no nosso coração, mas principalmente, ó Deus, a vivenciar, ó Deus, os desafios da tua palavra para nós. Que possamos, ó Deus, tendo clareza da santidade do altar do Senhor, possamos nos colocar à disposição, ó Deus, para pagar o preço, passarmos pelo processo de santificação, para fazermos a tua vontade nesta terra. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa derramar sobre nós o teu cuidado. Que nós possamos, ó Deus, não ficar impressionados com os espetáculos que vemos, ó Deus, sejam espirituais, humanos, mas que nós possamos sempre olhar a tua vontade e a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Fica conosco, ó Deus, ajuda-nos, em nome de Jesus. Nós oramos e pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, queridos, vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção, pedindo que Ele esteja conosco. Pediu o presbítero Delci, chegou de viagem, estávamos com saudade, há 15 dias sem vê-los. Não mais do que a Ruth, mas vamos orar. Pai amado, Deus de misericórdia, estamos aqui reunidos ao término de mais um culto, agradecidos pelo momento de louvor, pela meditação na Tua Palavra, te pedindo que as Tuas bênçãos e as Tuas graças continuem recaindo sobre nossa igreja, sobre todas as famílias da igreja, aqueles que hoje não puderam estar aqui, aqueles que nos acompanham pela transmissão, que o Senhor possa tocar o coração de todos, que todos possam se sentir revigorados pelas Tuas bênçãos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Amém. Que nós possamos ter agora momentos de estudo da Tua Palavra na escola dominical e, em seguida, iniciarmos essa semana com esse sentimento de alegria e gratidão por sermos Teus filhos, Senhor. Amém. Que as Tuas bênçãos e as Tuas graças recaiam sobre todos nós, é o que te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs reunidos aqui, sobre a igreja que está aqui, mas está espalhada por todo o mundo, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.